e ela, a nível mundial, ela é outra acácia, ok? Tem comportamentos equivalentes. E para terminar as espécies, acho que vou falar de uma que eu espero sinceramente que ninguém me diga eu tenho isto no Algarve, porque seria um susto, ok? Isto é uma falópia japónica, aparece também como Reinotria japónica. A nível da Europa Central é das piores plantas. Eu tenho medo desta planta. Cada fragmento desta planta, que pode às vezes ter alguns centímetros, pouquinhos centímetros, dá uma planta nova. E se vocês procurarem este nome, fixem este nome. Falópia japónica. Japanese knotweed. Se vocês fizerem uma busca, vocês são todos no computador ou num aparelho qualquer. Se vocês fizerem uma busca na internet por falópia japónica e se puserem UK, Reino Unido, vão ver que aparecem coisas assustadoras. Coisas assustadoras como, desde 1930, que detectar esta planta no terreno queria dizer já não há hipoteca, não há empréstimos para esse terreno. Não posso construir aqui. Ninguém compra uma casa onde tenham esta planta no jardim. Isto rompe, é verdade que os ingleses têm umas estruturas de construção um bocadinho menos sólidas que as nossas, mas elas conseguem romper a estrutura de uma construção, da infraestrutura de uma casa ou do alcatrão, agora não se diz alcatrão, diz-se luminoso. É uma espécie com um crescimento assustador. Se vocês virem uma, porque é que eu estou a mostrar isto? Se isto em Portugal aparece principalmente no Minho, na zona noroeste, mas já desceu até no Porto, na zona do Porto já foi observada e nós já detectamos uma vez em Coimbra. E quando nós a detectamos, alertamos o município removeu e eu acho que ela não voltou a surgir, porque era muito pequenina, eram 1 ou 2 indivíduos, só numa situação muito localizada e temos que lá voltar para ver. Porque depois de se estabelecer é extremamente difícil de controlar. Portanto, eu estou a mostrá-la sabendo que se estão a ouvir-me do sul, é provável que não a vejam, mas se virem uma parecida, mandem-nos logo fotografia, ok? Confirmem se é ela. Isto é a lógica que nós devemos ter com espécies que não conhecemos, coisas que andamos a observar. Vemos qualquer coisa que nunca vimos, é melhor confirmar se isto é qualquer coisa de muito estranho. E esta é uma dessas plantas que uma só detectar é fantástico, porque se consegue eliminar sem grandes problemas. A partir do momento em que começa a aumentar e a estabelecer-se, é dificílimo de controlar. Okay? Mas como é que ela se erradica? Como é que erradicas esta? Só erradicas se tiverem mesmo muito poucas e jovens e tem que se retirar tudo o que está abaixo do solo, porque ela tem sistemas radiculares de armazenamento, aliás, ela tem uma parte de caules e uma parte de raízes mesmo, mas que conseguem ir até menos 3 metros, portanto em profundidade, e cada fragmento dá uma nova. Portanto, se ela já estiver bem estabelecida, nesses menos 3 metros, é super difícil controlar. Se ela estiver ainda jovem, foi o que nos aconteceu em Coimbra quando a detectamos, e por isso é que eu estou a falar disto, porque isto é, várias espécies são assim, eu já vou falar um bocadinho disso, que é, quando detectamos, muito pouco tempo depois de elas terem estabelecido, pode ser fácil e barato remover. Quando deixamos que ela estabeleça, que faça produção de sementes, que as raízes, quando tem órgãos de armazenamento subterrâneo como esta tem, vão muito fundo, se espalhem para além daquilo que nós vemos, podem se tornar impossíveis de erradicar. A palavra erradicação é quase sempre proibida, ok? Eu ficava aqui o dia a falar, não vou ficar. Não okay? pode, Célia, já passaste completamente do teu tempo. Ok, então vou só dar assim um lamiré de o que é que então afinal podemos fazer. Já cheguei ao último ponto. Se for de um ponto de vista assim mais profissional, mas isto está para todos. Este ponto então é para absolutamente toda a gente. Fazer as perguntas às investigadoras. Alguém quer começar, pode escrever aqui no bate-papo, que nós pomos o vosso som. Senão também temos perguntas aqui deste lado, que eu já vou... queria já aproveitar para dizer que sempre que eu vos ouço aprendo coisas novas e já os ouvi muitas vezes. Adoro ouvir-vos. Vamos então ver se há dúvidas. Posso ir perguntando... Olha, a Ana Carla tem. Vou aqui pôr o som na Ana Carla. Eu lá se já consegues falar, Ana Carla. Já, acho que sim. Ok. Consegue ouvir? Obrigada, foi muito bom ouvir esta apresentação. E a minha questão tem a ver com o seguinte: eu sou guia de natureza em Sagres e aqui na Costa Vicentina.
E nestes 10 anos, enquanto guia, aquilo que eu fui observando, isto em relação ao chorão, é que em muitas zonas ele está a regredir, ou seja, zonas que até inicialmente havia muito chorão e que ele era verdinho, ele começou a ficar cinzento, negro. Então, ao longo deste tempo, aquilo que eu tenho percebido é que há zonas que naturalmente elas foram limpas e ficaram sem o chorão, e espécies, e nós aqui temos muitos endemismos e temos realmente uma riqueza de espécies muito grande, e portanto as espécies nativas começaram a surgir do meio dessas plantas. Então, pronto, isto é uma observação que eu nestes 10 anos fui fazendo, e aquilo que me acontece é que de vez em quando organizam-se realmente atividades, sobretudo quando nós temos o Festival de Observação de Aves, que acontece em outubro, e eu fico sempre muito aflita, porque eu acho que outubro é também quando nós temos as primeiras chuvas. Então, o que é que eu acho que acontece? O que é que acontece? Havendo remoção do chorão de uma determinada zona, o banco de sementes que lá estará, e até bocadinhos que fiquem, ou seja, nós estamos a contribuir para um renascimento, ou rejuvenescimento daquele núcleo. Sim. E pronto, era perguntar um bocadinho. Sim, o que nós vemos, essa situação que descreveu de ele começar a secar e ficar assim tudo cinzento, e depois às vezes só está a ver nas pontinhas, não é? E fica assim um grande meio no centro, todo escuro. O que nós vemos é que muitas vezes ele demora muito tempo, às vezes anos, até que essa zona no centro consiga ser colonizada por espécies nativas. Ou seja, porque ele altera o solo também. E apesar de ele já não estar verde, ele está na mesma a impedir que as outras espécies tenham um comportamento normal, como se ele não estivesse lá. Depois às vezes começam a estabelecer-se outras espécies. O que eu acho que acontece é que quando nós damos uma ajuda, temos que dar sempre, ou seja, eu acho que as espécies nativas até podem, às vezes conseguem, eu acho que nós devíamos usar muito mais as espécies nativas para esta recuperação, para esta substituição das invasoras, do que usamos, e perdemos muito com isso, porque as espécies nativas são uma das melhores formas de combater essas plantas. Mas eu acho que sem a nossa ajuda, por exemplo, a fazer remoção, é muito difícil que todas as áreas regridam. Há sempre situações em que regridem, com todas as espécies. Até porque muitas das espécies o que têm, nós hoje por acaso não falamos disso, porque é uma questão mais geral, mas às vezes quando falamos de gestão falamos muito disso, que é, as espécies normalmente têm um aumento da sua, às vezes da densidade, das áreas que ocupam. E depois o que acontece é que nós damos a sensação que elas chegam assim tipo a um platô, onde já ocuparam tudo e agora já estão sempre a dominar. E não é isso, não acontece. O que acontece muitas vezes é que, como qualquer outra espécie, elas têm ciclos em que aumentam e diminuem. E provavelmente o que a Ana está a ver é esse ciclo a ocorrer, ou seja, fases em que ele aumenta mais as áreas secas e depois regrida a área que está a ocupar, porque essas áreas secas, passados uns anos, acabam por dar lugar a outras espécies, mas se não se fizer nada, é provável que os fragmentos que ficaram, algumas partes que não secaram completamente, as margens, que venham outra vez a recuperar. A Carla está num ponto de baixo, em que ele desceu, e nunca se apercebeu que há sítios onde ele volta a recuperar. Não. Não, é que aqui mas eu já vi muitos. Particularmente aqui na zona do Cabo de São Vicente, e este tipo de observação vai muito desde o Cabo de São Vicente até Algesur, diria eu, e há zonas, a não ser que sejam zonas que têm realmente muita água, mas ele não precisa mas de resto há zonas onde ela tem desaparecido completamente. Isso é muito bom de ouvir. Então, em relação ao chorão, é realmente a observação que eu faço ou com uma cortadeira, ele é muito mais fácil de controlar. Temos aqui uma pergunta. O ricino não é usado para óleos ou outros produtos por nós utilizados? O mesmo acontece com a figueira, cujos frutos são utilizados para doçaria. Muitas destas espécies, eu diria quase a maioria, são usadas para outra coisa qualquer, por isso é que foram introduzidas. Ou seja, é verdade que nós temos que contar que há introduções acidentais e há introduções intencionais. Mas, por exemplo, das espécies que eu estive a falar hoje, deixem-me só aqui pensar, localizar-me. Das espécies que eu falei hoje,
quase todas foram introduzidas intencionalmente porque são boas para cada coisa, para uma coisa qualquer. Umas porque são usadas como ornamentais e foram viveiristas que as trouxeram, outras porque são boas para produzir madeira e por isso é que as trouxeram, outras porque têm taninos, outras porque estão para tirar os óleos como o rícino, mas atenção que o óleo de rícino depois pode ser também tóxico, ok? Mas há muitas espécies que têm, é aquilo que a Beta falava no fim quando falou dos impactos, muitas destas espécies foram trazidas com um propósito positivo muito claro e, portanto, enquanto agora já sabemos que elas têm impactos negativos também, e isso tem que ser posto nos pratos da balança, a verdade é que muitas delas têm efeitos positivos, e por isso é que foram trazidas, ok? Por exemplo, a Figueira da Índia está atualmente, eu acho que já não é... Com Sepna. Na semana a seguir já lá não estava, ou seja, alguém pensou bem e alguém denunciou. E nós apanhamos para há 2 semanas um site assim tipo daqueles do sapo, ou uma coisa qualquer assim, que tinha de estilo as 15 plantas que deve usar no seu jardim. E tinha mimosa, acácia delbata. O que é que fizeste? Não escreveste para eles? Eu escrevi para eles. Okay. E eles nunca me responderam, ou pelo menos até agora ainda não responderam, mas já lá não está. Boa. Pois tem que ser. Tiraram logo. As pessoas às vezes fazem por não saber. E quando são confrontadas, às vezes quando é pessoas que resistem mais um bocadinho, pode-se pôr o número do decreto-lei. As pessoas quando percebem, a maior parte, por isso é que eu acho que é tão importante a sensibilização e o passar a palavra, porque acho que a maior parte das situações ainda ocorrem porque nunca cruzou a cabeça da pessoa que estava a cometer, mais do que estar a cometer um crime, que às vezes estava a causar um problema grave que se espalhasse podia aumentar. No outro dia nós apanhamos um viveiro, uma sessão super engraçada, um viveiro que tinha plantas aquáticas à venda. E eles tinham uma que é proibida tanto na legislação nacional como no regulamento europeu, que era a que estava listada no vasinho. E depois tinham a proliferar nos vários contentores aquáticos que tinham no viveiro, uma lista imensa de vassouras. Eles simplesmente não sabiam. Eles não sabiam. E nesse caso nós falamos com eles e não fomos nós diretamente, foi já ele. E depois falou-se com o Sepna e depois o Sepna tem uma coisa fantástica, que é, quando se fala com o Sepna age. E se tiver dificuldade ou na identificação, ou como remover, encaminha para o ICNF. Portanto, nesse caso foram envolvidos o Sepna, que recebeu a notificação, a queixa, o alerta, o que seja, porque o viveiro ficou muito reticente de tirar as plantas, e depois contactaram o ICNF, e o ICNF é que deu as indicações de como é que deviam proceder, confirmou a identificação, porque é impossível, por exemplo, os agentes do CEP não saberem identificar aquelas mais de 200 espécies que lá estão, e mais os animais, e mais os fungos e as bactérias. Exato. Mas depois normalmente o que faz é, passam para o ICNF, e o ICNF às vezes vai ter com especialistas, dependendo dos grupos que são, que às vezes a identificação é mesmo quebra-cabeças, chega-se e retira-se. E nós acompanhamos várias situações em que retiraram as plantas, ou que tiveram que queimar, ou que pagaram coima e tiveram que retirar. Exato. E eu tinha mais uma pergunta. Estava aqui uma pergunta a sugerir que nós fizéssemos uma formação para o CEPNA. Nós já fizemos uma formação para o CEPNA. Então, eu tenho aqui uma pergunta. Eu também tenho. Mas... Também tens? Então, força, Inês, esse aqui sou eu. Era só para fechar a questão anterior, Ana Marta, por isso é que acho que será mais pertinente agora. Eu e a Ana Marta tivemos o episódio do raminho da Cássia no mercado, que é uma coisa que, portanto, eu acho que ele é privilegiado o que é natural, quando digo natural versus o artificial, o feito pelo homem. Portanto, o biológico. À partida, uma mimosa será uma coisa natural, uma acácia será uma coisa natural. Mas, por exemplo, eu estive agora no Porto, de onde eu sou natural, e os meus pais vieram-me mostrar as suas lindas floreiras que apanharam numa promoçãozita do maior horto da região do Grande Porto, que segundo eles, eu não tive a oportunidade de ir lá, se não teria sido essa a minha reação, ir falar com as pessoas, mas havia uma grande placa a dizer as plantas fáceis de cuidar,
leve, plantas fáceis de cuidar, e portanto os meus pais compraram 8 chorõezinhos das flores. Não tem uma fotografia? O quê? Não traz uma fotografia para Qual é que é o nome do horto? É flor do norte. Oh meu Deus. Mas tiraste fotografias, Inês, dos chorõezinhos? Eu não estive no horto, percebes? E fiquei tão atrapalhada quando eles me disseram aquilo, porque eu não queria deitar logo a coisa abaixo. Mas pronto, estive lá 5 dias, consegui que eliminássemos os chorões, fizemos uma fogueira com os chorões e agora vão para lá coisas mais pertinentes. Mas a minha questão é o que fazer portanto, com o horto. Se fosse eu, entrava em contacto. Aliás, se eu conseguir apanhar e se estiver online, eu entro em contacto. E eu acho que a primeira abordagem é: vamos falar com as pessoas e esclarecer. Eu já tive várias situações dessas e expliquei porque é que causavam problemas, porque é que se espalhavam e depois não conseguimos. O grande problema das invasoras, ou um dos grandes problemas, é que quem a está a usar para um fim que para si é positivo, ela nunca é má. O grande problema é que, como elas, a maior parte delas, todas, se espalham, quem não a quer tem que na mesma a ter. Portanto, a pessoa que está a usá-la está toda contente, porque ela queria a mesma era ter a planta, mas como são espécies que dispersam muito facilmente e que causam problemas noutros sítios, os vizinhos, quem recebe as sementes, Por acaso não é o panorama mais grave, estamos no meio da cidade, só há cimento, aquilo não há de pegar por lado nenhum, mas aproveitei. Mas pode. Isso é uma ideia muito errada. Pois é. Porque às vezes dizem assim, mas o que é que uma acácia aqui no meio da cidade, onde só há alcatrão, e ela nunca germinou no seu canteiro, pode ter de mal? Por exemplo, se for uma acácia da Austrália, aquela que a Beta mostrou que tinha a auréolazinha vermelha à volta, ela pode ser a mãe. Obrigada. Ana Marta, estás sem som, por isso assim nós não te conseguimos ouvir. Desculpem. Então se calhar chegou a hora do fim. Não sei se querem dizer alguma coisa antes. Eu tenho uma coisa para vos dizer. Tenho um grande agradecimento para fazer a todos os participantes, às nossas queridas investigadoras, às minhas colegas lindas. Queria também falar-vos que vou enviar para os mails um pequeno inquérito de opinião, onde também podem dar a vossa sugestão de temas a abordar. Esta questão, por exemplo, do curso PACEP, mas podem colocar no inquérito que vai a seguir. Outros temas também que queiram ver assim neste formato informal e participativo também podem lá colocar. E quero dizer-vos até uma próxima. Obrigada a todos. Obrigada. Bom fim de semana. Não plantem invasoras. Palavra. Mais uma vez, muito obrigada. E cuidado com as exóticas. Para não se tornarem invasoras, não é? Algumas têm mais potencial invasor do que as que se calhar já existem. Vamos descobrir. Obrigada. Obrigada obrigada a nós. Obrigada, Centro Viva de Lagos. Muito contente. Obrigada, Elizabeth e Hélia e a todos os participantes. Igualmente. Obrigada e adeus. Vamos falando. Obrigada, professora Teresa. Obrigada. Obrigada, Paula. Obrigada. Obrigada, Ana. Gostei em ver-vos. Fiquei a conhecer também. Obrigada. E até à próxima, professora. Prazer. Adeus, Helena. Tchau. Adeus, Helena. Beta, acho que podes desligar. Vou desligar. Tchau. Obrigada, minhas queridas. Tchau. Vamos Obrigada a nós. falando.